Oi, pessoal do segundo, tudo bem? Na sexta-feira, dia 3 de abril, nós fizemos os exercícios da página 392, exercício 18, 19, 20 e 24. Como alguns alunos não estavam na aula, eu estou fazendo um vídeo, eu vou iniciar a resolução e aí fica por conta de vocês a finalização, correto? O exercício 18, ele pediu para resolver essa equação que eram dois determinantes que eu teria que fazer. Eu vou começar a resolver esse primeiro determinante, que é um determinante de ordem 3. Como que eu faço um determinante de ordem 3? Copio as 3 colunas, repito as duas primeiras do lado, correto? E aí eu vou fazer a multiplicação dos valores da diagonal principal e a multiplicação das outras diagonais paralelas. Vamos acompanhando aí desde o início. Então, aqui eu tenho 1 vezes 0 vezes x, que vai dar 0. Aí, aqui, a segunda diagonal, que é a paralela, a diagonal principal, eu tenho outro 0. E essa outra diagonal paralela também, eu tenho x vezes 1. Então, eu tenho x vezes x ao quadrado. Correto? Aí, eu vou para multiplicação, não tem mais diagonal aqui, né? Com 3 números. Eu vou para diagonal secundária. E o que essa diagonal secundária é? Essa diagonal é em sentido contrário, tá? E aí, eu vou fazer a multiplicação dela com as suas paralelas, ok? Se eu fizer a multiplicação aqui, eu tenho outro 0. Aí, como é a volta, eu vou fazer até de outra cor aqui. Eu vou ter um menos 0. Inverte sinal, né? Não vai mudar nada esse 0 aí. Vou fazer a multiplicação desta diagonal. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Como é o sentido contrário, menos 1, invertendo o sinal. E aqui eu tenho outro 0, x vezes 0, que vai dar 0, negativo 0 aqui, né? Não vai mudar nada esse 0. Nem vou colocar igual aqui. Perfeito? Essa determinante, ela só deu isso aqui. X ao quadrado menos 1. Eu vou agora para a resolução da minha próxima determinante, que é essa daqui. E aí, eu vou igualar os dois resultados. Essa determinante é de ordem 2, 7 e 5. E a determinante de ordem 2 é apenas multiplicar a diagonal principal, 5 vezes x, 5x, menos a diagonal secundária, que é essa que está ao contrário aqui, menos 7. Essas duas determinantes aqui, que eu encontrei, elas são iguais, porque o exercício diz lá no início que elas são iguais. Então, o que eu vou fazer? Portanto, eu vou resolver essa equação. X ao quadrado menos 1 igual a 5x menos 7. Opa, eu percebi que aqui eu tenho uma equação do segundo grau. E a equação do segundo grau, para ser possível a resolução, eu preciso igualar a 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo o que eu tenho depois do igual, mudar de lado. Então, eu vou ter x ao quadrado menos o 5x, porque eu mudei ele de lado. O menos 1 eu não mudei de lado. E o 7 eu vou mudar de lado. Era menos, vai passar a ser mais... Opa, já ia colocar o resultado final. Mais 7. Isso é igual a 0. Deu para entender aqui, né? Que é um 7zinho. Esse 1 e esse 7 eu vou poder juntar, porque eles não têm letra. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Aqui eu tenho uma equação de segundo grau que vai ficar por conta de vocês a finalização dela. E aí, dando sequência, no exercício 19, ele diz o seguinte, que a determinante de A é igual à determinante de B. O A era uma matriz, eu já transformei em determinante, né? Que são essas duas barrinhas aqui, né? E o B é esse determinante que eu tenho que calcular, tá? A forma, ele é muito parecido com o 18,
Muito parecido mesmo. E aí, o que que eu vou fazer? Novamente, vou multiplicar a diagonal principal. Aí, eu vou ter 5 vezes x, 5x. E 1 vezes 1, como é o sentido contrário, menos 1. Então, já resolvi como teria que ficar esse primeiro determinante. Vou resolver o segundo determinante. 2x, 2. Copio o x, 1, que é as duas primeiras colunas. Vou fazer a multiplicação da primeira diagonal aqui. Eu vou ter menos 2x. Carreguei o sinal da conta. Essa segunda diagonal paralela aqui. 2 vezes 2, 4 vezes x, 4x. Carreguei o sinal da conta. E aqui eu vou ter menos x. A diagonal secundária, eu vou fazer a multiplicação dela e as suas paralelas, correto? Eu posso começar a marcar o resultado da multiplicação, a primeira aqui, e vou fazendo as outras, ou a do final pro começo, aí tanto faz, tá? Vou multiplicar aqui primeiro, ó. Aqui, eu vou ter menos 2 nessa multiplicação. Como é em sentido contrário, vai virar mais 2. Essa segunda diagonal aqui, eu tenho 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. Como é o sentido contrário, menos 4. E essa última diagonal aqui, x vezes x, x ao quadrado, menos x ao quadrado. Como é o sentido contrário, vai virar mais x ao quadrado. Perfeito? Aqui eu vou agrupar os semelhantes, para ficar mais fácil, né? Então, aqui eu tenho só esse x ao quadrado, então só fica ele. O x, eu tenho esse e esse, que vai dar mais 3x. E aqui eu vou juntar os números sozinhos, né? Que não tem x. Então, menos 2 mais 2 zerou. Deu só menos 4. Percebam que eu falei que os dois determinantes precisam ser iguais. Então, preciso igualar esse determinante a esse, tá? Então, eu vou igualar. Eu vou começar marcando esse primeiro, porque tanto faz aí a ordem, tá? Então, eu vou começar marcando x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 5x menos 1. Vou passar tudo para o primeiro membro. Eu vou ter x ao quadrado mais 3x. O menos 4 eu não mudei de lado. Vou mudar de lado só esses dois. Mudei de lado, menos 5x. Mudei de lado 1, negativo, vai virar 1 positivo. Igualo isso a 0. Esse eu consigo agrupar, que vai dar quanto? 2, negativo. Menos 2x. Este e este, menos 4 mais 1, menos 3, igual a 0. Daí para frente, vocês devem finalizar a resolução, ok? Fazendo a equação do segundo grau. Prosseguindo, então, já temos o exercício 20. O exercício 20, ele deu 3 determinantes para serem calculadas. E eu vou somar o resultado das 3, correto? Nenhuma delas tem equação. Então, esse exercício é muito simples, ele é só trabalhoso. E aí, vocês devem calcular individualmente as 3 determinantes. Essa determinante aqui, o resultado dela vai dar 6. Essa segunda determinante, o resultado vai zerar. E essa terceira determinante, o resultado dará 34. E aí, o que vocês devem fazer? Somar os 3 valores. Eu quero que vocês tentem desenvolver, porque é uma forma de vocês estarem treinando nesse exercício a resolução individual do determinante, tá? Copio as duas primeiras do lado, multiplico e tento finalizar somando os valores numéricos. Então, vamos lá, prosseguindo aí, nós temos o último exercício dessa lista, que era o 24, tá? O 24, ele pede para calcular o determinante da matriz S e ele dá o formato da matriz S, ele não deu a matriz. Então, eu preciso calcular como que fica essa matriz para depois fazer o determinante, certo? Aqui eu coloquei matriz S, tá?
Aqui eu coloquei A. Tem algum problema? Não tenho nenhum problema nisso, tá? O importante é as posições estarem corretas. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna e assim para as demais. Correto? Então, eu vou analisar as 3 condições que eu tenho aí na minha matriz, certo? São 3 condições para construir essa matriz. Eu vou olhar primeiro para essa daqui, tá? Onde o I for igual a J, eu vou somar o I mais J. Onde o I é igual a J? Aqui, aqui e aqui. Lembrando que o primeiro é o I, o segundo é o J. Então, nessas 3 posições aqui, eu vou somar. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 2, 4. 3 mais 3, 6. Então, nessas 3 posições, que no caso é minha diagonal, eu tenho 2, 4, 6, tá? Aí, eu vou analisar aqui. Eu vou colocar o número 0 onde o I for menor do que o J. Ou seja, onde o primeiro número é menor que o segundo. Então, aqui o primeiro é menor que o segundo. O primeiro é menor que o segundo. O primeiro é menor que o segundo. Nessas 3 posições aqui, eu vou colocar o número 0. Então, aqui é 0, ao lado é 0, e embaixo é 0. Correto? Aí, aqui, o I é maior que J, o I é maior que J, o I é maior que J. E o que acontece nessas outras 3 posições, onde o I é maior que J? Eu subtraio os 2 valores. Então, aqui eu vou subtrair 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. Nessas 3 posições, eu tenho o número 1, 2, 1. E aí, vamos calcular o determinante, né? Repito essas 2 primeiras colunas ao lado. 2, 1, 2, 0, 4, 1. E resolvo a diagonal aí. E aí, vocês devem finalizar essa resolução. Ao final, esse valor dá 48, ok? Espero que tenha ficado claro aí a resolução dos exercícios para vocês, para quem faltou em especial na aula. E fico no aguardo dos exercícios fotografados, tá? Até a nossa próxima aula. E bom final de semana.